Olá, meu saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi e estamos aqui no Tulap, cabana do Pai Tobias de Guiné, para falarmos hoje sobre psicografia, sobre livros de Umbanda, sobre a literatura umbandista de uma forma geral, mas em específico quero falar hoje sobre o livro Jornada de um Caboclo. Um livro da Legião Publicações, editora Besouro Box, que é a autoria do Caboclo Mata Virgem. Mas para falar dele eu gostaria de, um minutinho antes, falar sobre a importância de nós construirmos através do nosso empenho, da nossa colaboração, para que a literatura umbandista esteja cada vez mais produtiva, com bons livros, obviamente, né? Mas nós precisamos de autores e autoras que se aventurem, que tenham a coragem de publicarem seus pensamentos, suas ideias, para que nós possamos enriquecer a nossa amada Umbanda. Nós temos um conjunto de livros, né? Se nós pegarmos toda a bibliografia da Umbanda, nós temos ainda uma quantidade muito pequena de títulos, e nós provavelmente consumimos também poucos, já que são poucos os títulos, nós também consumimos poucos livros. Quando nós vamos a uma livraria, quando nós vamos a um sebo, em qualquer lugar, os espaços de venda de livros de Umbanda são muito restritos, né? Às vezes é uma gôndolazinha pequenininha, é um setorzinho que às vezes está misturado com outras religiões, muitas vezes está colocado com esoterismo, outras vezes com espiritismo, e são poucos os ambientes que nós encontramos lá, um espaço escrito Umbanda. E mesmo onde está escrito Umbanda, parte dos nossos autores estão colocados em livros espíritas ou em livros esotéricos, enfim, uma mistureba, né, muito grande, impedindo que nós, leitores, tenhamos acesso aos livros. Então o que eu gostaria de fazer um apelo a cada um de vocês é que nós presenteemos os nossos entes queridos com livros, seja de que natureza forem, né? Nós temos uma crise editorial no Brasil. O Brasil é um país que menos consome livro na América Latina. Você vê que coisa absurda isso por pessoa. Nós estamos muito aquém, por exemplo, dos argentinos, aquém dos paraguaios, aquém de uma série de outras nações que consomem mais livros por habitante do que nós brasileiros. E leitura, seja ela de Umbanda ou de qualquer outra natureza, ela enriquece o nosso ser. Ela nos transforma, ela nos permite pensarmos por si próprios, né? E hoje, nesse mundo de fake news, de mentiras, nesse mundo em que nós apreciamos as pequenas mensagens mentirosas da internet, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, enfim, de todas as redes sociais e meios de comunicação, ler um livro, ler livros, nos faz refletir sobre ensinamentos, sobre sabedorias, sobre outros universos. Então eu faço um apelo e um convite a cada um de vocês, né, a cada um de nós, que nós possamos ajudar todos os autores, todas as editoras a fazendo a nossa parte, né? Dando livro de presente no Natal, dando livro de presente de aniversário, que eu acredito que seja uma maneira de nós brasileiros, de nós umbandistas, construirmos uma ponte para o futuro. Mas independente deste apelo que faço enquanto cidadão, eu faço um apelo enquanto umbandista. Nós umbandistas precisamos enriquecer os nossos saberes, né? E ao mesmo tempo que precisamos enriquecer os nossos saberes, nós precisamos registrar os nossos saberes. Tem muitas coisas que eu aprendi com os meus babalorixás, com os meus pais e mães de santo no passado, e que não existe lugar nenhum em que eles foram escritos. Algumas informações, como a gente sabe, não podem ser transmitidas sem que a pessoa tenha a capacidade de recebê-la. Capacidade não no sentido intelectual, mas em que ela esteja pronta para receber aqueles segredos do axé. Essas informações nós continuaremos na tradição da oralidade. Acredito que nenhum de nós tem o direito ou o dever de colocar como fazer um assentamento, como deve se realizar isso, para que a gente não banalize aquilo que é sagrado, para que nós não sejamos nós aqueles que entregamos instrumentos às pessoas que não estão preparadas. E quando a gente não faz isso, a gente dá um voto de confiança a Deus e aos orixás, para que cada um daqueles que receber o segredo tenha pelo menos um mínimo da capacidade para executar o serviço. Senão nós procriamos, né, multiplicamos aquelas pessoas que, sem base, sem conhecimento, constroem os seus axés. E aí nós corremos um sério risco, né, de banalizarmos a nossa religião. Então fica o meu apelo, mas fica o meu apelo para que a gente possa registrar esses dados históricos. Tem muito ensinamento
sobre o que é um orixá, sobre como o Exu trabalha, como o Preto Velho trabalha, que a gente vem escutando ao longo da nossa vivência mediúnica e sacerdotal, em que a gente pode fazer o registro histórico, etnográfico. Então fica aí meu convite a todos os babas e alorixás, aos filhos de santo, às filhas de santo, que a gente consiga multiplicar os livros e que eles sejam de cada vez mais qualidade. No meu caso, eu humildemente tenho trabalhado como um médium de psicografia. A mediunidade de psicografia, nós já temos um vídeo falando um pouco sobre isso, eu vou fazer outro que já me fizeram o pedido. Eu apenas recebo as informações e a transcrevo no papel, seja a caneta ou seja na máquina de escrever. Que é esse barulhinho, para quem não se lembra, né? Nós temos, é assim que a maioria dos livros aqui são realizados, com o bater de uma máquina de datilografia da década de 30, final da década de 30, começo de 40, e uma outra máquina na década de 70. São as máquinas de datilografia que eu tenho utilizado, na maioria das vezes, né, para escrever o que os espíritos têm me ditado. E esse livro, Jornada de um Caboclo, ele é o primeiro livro terminado da atividade da psicografia. Não é o primeiro livro editado, né? Nós tivemos o Ecos de Aruanda, que foi editado o ano passado, foi publicado ano passado, e agora nós estamos lançando Jornada de um Caboclo. O Jornada de um Caboclo é um livro que foi realizado entre 2015 e 2016. É um livro do Caboclo Mata Virgem, que é meu pai de cabeça, é o senhor da minha casa, é o senhor da minha coroa, é o Oxóssi que fala dentro de mim, na minha alma. Então a ele meu pedido de bênção, saravá meu pai, que o Oxóssi possa lhe cobrir sempre com suas bênçãos e que o Senhor possa trazer as bênçãos de Oxóssi até mim. Obrigado por tudo, Senhor Mata Virgem. E pedindo essa bênção, eu diria que o Senhor Mata Virgem, ele começa a atividade de psicografia falando para mim assim, Pai Caetano, nós vamos iniciar um livro de romance, uma literatura. E eu, tá bom meu pai, não faço ideia de como começar, não sei como termina, mas o senhor que manda. E nós começamos a escrever o livro, isso em agosto, setembro de 2015. E ao escrever o livro, a minha mente flutuava, querendo saber o que aconteceria com o personagem principal. Eu imaginava, por exemplo, tem uma hora que ele está nas cachoeiras, eu fico imaginando como aquela orixá responsável pelas cachoeiras vai abraçar ele, e aí imediatamente quando eu começava a pensar, Caetano, pensar, o Mata Virgem falava assim, tira a folha da máquina de escrever e por hoje chega. E aí eu parava no meio da frase, onde fosse, eu tirava o papel, colocava um outro papel e aí uma outra entidade, o próprio Mata Virgem, iniciava um outro livro. E isso aconteceu durante todo o tempo em que o Jornada de um Caboclo foi escrito. Então esse livro foi escrito junto com outros 8 livros, 8 ou 9 livros, ainda me perdoem se eu errei algum número, mas é 8 ou 9. Então a cada momento em que minha mente flutuava, ou eu interferia na psicografia, eu arrancava a folha e voltava para um outro livro, Ecos de Aruanda, tem A Minha Vida em Aruanda, que é um livro do Pai Tobias de Guiné, e outros que ainda não foram publicados, mas se Deus e Oxalá permitir, e Exu abrir os caminhos, a partir do ano que vem nós vamos ter mais lançamentos. Mas esse livro, então, ele é realizado pouco a pouco, 4, 5 páginas de A4 em datilografia por vez. Às vezes, quando eu exercia um pouco mais de disciplina, chegou a ter umas 10 páginas seguidas, que 10 páginas correspondem aproximadamente, para vocês terem uma ideia, a 150 minutos, ou seja, 2 horas e meia ininterruptas. Se eu parar um segundinho, muda, porque o Senhor Mata Virgem teve uma métrica, e eu fiz questão de medir isso, que a cada página de A4, batida a máquina, dura de 14 a 15 minutos. Então, o livro inteiro tem aproximadamente umas 200 e poucas páginas de A4, né, e o livro foi editado, ele tem 176 páginas, se eu não me engano. 175 páginas tem o livro. Então, eles foram por muitos minutos. Eu tive o prazer e a honra de estar com o seu Mata Virgem fazendo a psicografia. O livro trata de um espírito como o nosso, que em desprendimento da matéria encontra um guia, um caboclo, que vai orientá-lo numa viagem, numa jornada. Então ele vai passar pelas matas de Oxóssi, pelas cachoeiras de Oxum, pelas montanhas de Xangô e por outros, não passa por todos os orixás, mas passa por alguns orixás. E em cada jornada, ou seja, em cada sítio da natureza, ele acaba por encontrar o orixá
Não fora dele, mas dentro dele. Então, a jornada de um caboclo é uma forma de nós refletirmos, de nós pensarmos como o orixá pode atuar na nossa vida para despertar em nossa alma imortal, eterna, as qualidades de Deus. É uma forma de nós nos depararmos com as qualidades de Deus dentro de nós, intrínsecas, e que ainda estão adormecidas por erro de nossa vaidade, orgulho, egoísmo, preguiça, enfim. E o livro faz com que nós estejamos no lugar deste personagem, nós estejamos como esta alma desprendida. E se nós nos permitirmos, este caboclo vai nos levar nesta jornada em busca de nós mesmos, da nossa força, da nossa iluminação, do nosso eu em contato com o eu superior, que é o nosso Pai Todo-Poderoso. Então eu faço um convite, caso vocês queiram. É um livro que está nas editoras, está nas livrarias. Nós também vendemos o livro. Dia 13 de novembro lançamos o livro. Então quem quiser adquirir, eu tenho convicção que é um livro que vale a pena a gente ler. Né? O Seu Mata Virgem tem uma forma própria de tratar as questões, e a gente vai perceber no livro essa forma, na qual eu só tenho que agradecer. Nós temos, por fim, quero pedir a vocês de novo, uma compreensão, né? Que cada um de nós busque conhecer a Umbanda. O pai Antônio, na cabeça do pai Zélio Fernandino de Moraes, pedia assim: deixa a Umbanda melhorar, oi, deixa a Umbanda melhorar, filhos de Umbanda. Vamos deixar a Umbanda melhorar? Vamos trabalhar para a Umbanda melhorar, lendo mais, estudando mais, buscando mais conhecimento, aplicando este conhecimento no nosso dia a dia e em especial nas nossas giras. Porque o saber intelectual não é nada sem o saber da prática. E o saber da prática sem o conhecimento também nos deixa capenga. Então que a gente possa produzir muitos livros com as bênçãos de Deus. E fica o meu convite a todos vocês, para que a gente possa presentear os nossos entes queridos com livros. Um axé muito profundo, que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Axé.